Nas profundezas da mente inconsciente reside um reino oculto, um lugar onde enterramos as partes de nós mesmos consideradas inaceitáveis pela sociedade e por nós mesmos. Este é o reino da sombra, o nosso lado sombra. Esse conceito, muito discutido na psicologia, foi inicialmente desenvolvido por Carl Jung e é fundamental para entendermos a complexidade do ser humano. O lado sombra representa aquelas partes de nós mesmos que preferimos esconder, ignorar ou reprimir. São traços da nossa personalidade, desejos, impulsos e medos que consideramos inaceitáveis ou inadequados. A sombra não é inerentemente má, mas sim um repositório de nossas emoções, instintos e desejos reprimidos. Os aspectos que negamos ou rejeitamos. É um reflexo do que reprimimos por julgamentos sociais ou pessoais. Neste vídeo, vamos explorar o que é esse lado sombra, como ele se manifesta e por que é tão importante para o nosso autoconhecimento. Desde a infância, somos ensinados o que é certo e errado, o que é socialmente aceitável e o que não é. Assim, começamos a reprimir certos comportamentos e características que são consideradas negativas. Esse processo de repressão vai moldando o nosso inconsciente, criando o lado sombra. Essas características, no entanto, não desaparecem. Elas permanecem em nós, influenciando nossas atitudes de maneiras que muitas vezes nem percebemos. O lado sombra pode surgir em momentos de raiva, inveja ou medo, mas também pode se manifestar em comportamentos mais sutis, como sabotagem ou autocrítica excessiva. Aprendemos a suprimir partes de nós mesmos para obter aprovação e evitar punições. Reprimimos a raiva, escondemos a vulnerabilidade e negamos desejos que não se encaixam no molde. Mas esses aspectos reprimidos não desaparecem simplesmente. Eles se refugiam nas sombras, esperando uma chance de serem vistos e virem à tona. É importante entender que o lado sombra não é algo que devemos combater ou eliminar. Pelo contrário, é algo que devemos integrar à nossa consciência. Ignorar ou lutar contra esse lado de nós mesmos só aumenta o seu poder sobre nossas vidas. Quando negamos nossa sombra, ela tende a se expressar de maneiras destrutivas e inconscientes. É por isso que muitas vezes nos vemos repetindo padrões de comportamento ou enfrentando dificuldades emocionais que parecem não ter explicação. Ao trazer o lado sombra para a luz da consciência, podemos entender melhor nossas motivações ocultas e começar a trabalhar com elas de forma mais construtiva. Nosso lado sombra não é uma entidade separada de nós mesmos, mas sim uma parte de nós que renegamos e reprimimos. Quanto mais reprimimos esses aspectos, maior e mais poderosa a sombra se torna. Ela se deteriora na escuridão, influenciando nossos pensamentos, emoções e comportamentos de maneiras que podemos nem mesmo reconhecer. A sombra não permanece dormente. Como um marionetista puxando cordas, ela pode exercer sua influência em nossas vidas de maneiras sutis e não tão sutis. Podemos nos pegar projetando nossa sombra nos outros, julgando-os pelas mesmas características que negamos em nós mesmos. Podemos sabotar nosso próprio sucesso, temendo inconscientemente as consequências de abraçar plenamente nosso potencial. A sombra também pode se manifestar em comportamentos viciantes, relacionamentos doentios e explosões emocionais. Podemos nos sentir atraídos por pessoas ou situações que refletem nossos aspectos reprimidos, buscando curar ou compreender essas partes ocultas de nós mesmos. É somente reconhecendo e integrando nossas sombras que podemos nos libertar desses padrões inconscientes e viver de forma mais autêntica. A integração do lado sombra é uma jornada de autoconhecimento. Envolve reconhecer e aceitar essas partes de nós que preferimos ignorar. Isso não significa que devemos agir conforme nossos impulsos sombrios, mas sim que devemos entender sua origem e aprender com eles, processá-los e nos curar.
Quando reconhecemos nossa sombra, começamos a ter mais controle sobre nossas ações e emoções e nos tornamos pessoas mais equilibradas. Esse processo, no entanto, pode ser desconfortável, pois nos obriga a enfrentar aspectos de nós mesmos que preferimos evitar. Mas é justamente nesse confronto que reside o crescimento pessoal. A inclinação natural é temer e rejeitar a sombra. Nós a vemos como uma fonte de vergonha, culpa e negatividade. Mas Jung acreditava que a sombra possui um potencial imenso para crescimento e transformação. Ao confrontar e integrar nossas sombras, podemos reivindicar nossa totalidade e acessar nosso verdadeiro poder. Integração não significa ceder aos nossos impulsos mais obscuros. Significa reconhecer e compreender esses aspectos, trazendo-os à luz da consciência, onde podemos escolher como lidar com eles. Esse processo se trata de aceitar todas as partes de nós mesmos, a luz e a sombra, e reconhecer que a verdadeira totalidade reside em abraçar nossa complexidade. E como podemos começar a trabalhar com o nosso lado sombra? A chave está na autoobservação e no autoconhecimento. Preste atenção aos seus comportamentos automáticos, às suas reações emocionais exageradas e aos seus julgamentos sobre os outros. Muitas vezes, projetamos nossa sombra nos outros, criticando neles aquilo que reprimimos em nós mesmos. Ao reconhecer essas projeções, podemos começar a desvendar nosso próprio lado sombra. Práticas como a meditação, a terapia e a escrita reflexiva também podem ser poderosas ferramentas para nos ajudar nesse processo. Por fim, a integração do lado sombra nos permite viver de maneira mais autêntica e plena. Quando aceitamos que somos compostos de luz e sombra, ganhamos uma visão mais completa de nós mesmos. Isso nos dá a oportunidade de fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com quem realmente somos. O lado sombra não é o inimigo, mas sim uma parte essencial da nossa jornada de crescimento. Ao reconhecê-lo e integrá-lo, nos tornamos seres humanos mais inteiros e conscientes. Se você gostou deste vídeo, já deixa o seu like e se inscreve. Até a próxima!